Bom, pessoal, vamos resolver esse último exercício aqui do UFC. Fala o seguinte: ao dividir 1 menos i raiz de 3 por menos 1 menos i, obtém-se um número complexo de argumento igual a e das alternativas. Primeira coisa aqui é não sair resolvendo na forma algébrica já logo de cara. Por quê? Porque ele pediu o argumento, né? E se a gente olhar para esses números aqui que foram dados, eles têm algumas coisas que gritam pra gente, que é pra gente trabalhar em forma polar. Primeiro aqui, ó, tem um raiz de 3 e o 1. Quando a gente divide 1 por raiz de 3, dá raiz de 3 sobre 3, que é uma tangente que a gente conhece. E se a gente faz o contrário, divide raiz de 3 por 1, dá raiz de 3, que também é uma tangente que a gente conhece. A mesma coisa para o outro número. Quando eu pego aqui parte real e divido pela parte imaginária, dá 1, que também é uma tangente que está lá nos ângulos notáveis. Tem muita coisa aqui pedindo para a gente trabalhar na forma polar. E tem mais um ponto aqui, ó, que fala da divisão. Divisão de números complexos na forma polar é muito tranquila, né? Vamos só relembrar. Se eu tiver um número na forma polar z1 igual a ρ1 cosseno de θ1 mais i seno de θ1 e dividir ele por z2, que vai ser um ρ2 cosseno θ2 mais i seno de θ2, o que eu preciso fazer para conseguir fazer a divisão desses caras? A gente divide os módulos, então dividir os módulos, e os argumentos a gente subtrai, então fica θ1 menos θ2 aqui, tudo bem? Então é muito simples a divisão, né? Aqui também, ó, seno de θ1 menos θ2. Na forma polar, a gente só precisa subtrair os argumentos para saber o argumento do resultado. Então, se a gente conseguir colocar esses dois números na forma polar e achar o argumento dos dois, é só fazer a subtração dos argumentos para chegar na resposta. Então, vamos dar uma olhada nisso aí. Vou desenhar aqui um plano para poder auxiliar a gente, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar esse primeiro número aqui, ó, 1 menos i raiz de 3. Então, vamos colocar aqui o 1, parte real é positiva, parte imaginária é negativa. Vou pôr aqui embaixo, ó, menos raiz de 3. Então, quer dizer, é um número complexo que está lá no quarto quadrante, certo? E ele vai ter um ângulo aqui, né? O argumento dele é esse ângulo aqui. Só que a gente olha o seguinte, ó, tangente do ângulo é a parte imaginária dividido pela parte real. A parte imaginária é menos raiz de 3 e a parte real é 1. Então, essa divisão vai dar menos raiz de 3. Se a gente olhar lá na tabelinha dos ângulos notáveis, a gente vai ver que tem um ângulo que a tangente é raiz de 3 positiva, lá no primeiro quadrante. Que ângulo que é esse? É o ângulo 60 graus. O que isso significa? Significa que aqui, ó, tem 60 graus, só que eu quero o ângulo vermelho. Então eu faço a volta completa menos 60, que é 300. Então, já encontramos aí, ó, o valor do nosso θ1, que é 300 graus, o argumento principal do primeiro número complexo. E agora a gente faz a mesma coisa para o segundo número complexo. Desenhei o plano aqui bonitinho. Vamos colocar lá, a parte real é menos 1, então vai estar aqui negativo, menos 1. E a parte imaginária é menos i, então também vai estar aqui negativo, menos 1. A parte imaginária é menos 1. Então, é um ângulo que está aqui, ó, no terceiro quadrante, beleza? É um ponto que está no terceiro quadrante aqui. E vamos fazer a tangente para a gente ver que ângulo que é esse. Então, a tangente de θ2 vai ser a parte imaginária dividido pela parte real. A parte imaginária é menos 1 e a parte real também é menos 1. Menos 1 dividido por menos 1 dá 1. E aí a gente pensa, nossa, 1, então a tangente é quanto? É 45. Tangente 45 dá 1. Só que a gente tem que prestar atenção que o ângulo está aqui no terceiro quadrante. Então, esse 45 é o tanto que passou aqui do 180, certo? Então, a gente tem que somar 45 no 180. Então, na verdade, o nosso θ2, ele é 180 mais 45, que é 225. E para eu achar agora o resultado, o argumento final, eu faço 300... menos 225, que vai me dar 75 graus. E aí eu vou olhar as alternativas e está tudo em radianos. 75 está em graus, a gente tem as respostas em radianos, então vamos transformar 75 em radianos. Para transformar em radianos, a gente já viu lá em trigonometria, multiplica por π sobre 180. 75 eu penso em dinheiro, centavos, 75 centavos é 3 moedas de 25. Então eu vou dividir aqui, ó, por 3, vai dar 25, certo? E o 180 também dá para dividir por 3, que o 18 está na tabuada do 3. Então vai dar 25π sobre 60. E aí eu vejo que um número termina com 5, o outro termina com 0, então eu vou simplificar por 5. 25 dividido por 5 dá 5, o π eu copio, e 60 dividido por 5 é 12. Então eu tenho 5π sobre 12 radianos, que é a letra B.